A Rádio Cruzeirense apresenta Paixão pela Vida, descobrindo os caminhos do amor, da alegria e do viver, com Simone Bittencourt. Paixão pela Vida, o encontro com sua essência. Boa tarde. Boa tarde, feliz quarta-feira, meio de semana. Boa tarde, Rádio Cruzeirense, Rádio Silveiras, galera do YouTube e Facebook. Estamos aqui de volta com o nosso Paixão pela Vida e hoje a gente vai conversar sobre comunicação. Nós falamos alguns vídeos atrás, né, sobre a comunicação nos relacionamentos afetivos, como é que você estava se comunicando com seu parceiro. Mas hoje a gente vai ampliar um pouquinho essa questão da comunicação e eu quero saber o seguinte: você se considera uma pessoa assertiva? Você consegue ser claro naquilo que você quer transmitir para o outro? Você fala com segurança e com clareza? Vamos, começar esclarecendo o que é ser assertivo. Às vezes a gente pensa que ser assertivo é falar o que quer, da forma que quer, na hora que quer. Isso não é assertividade, né? Isso muitas vezes é uma outra coisa, uma falta de educação. Por quê? Uma falta de amor. Eu não posso sair por aí falando o que eu quero, o que dá na minha telha, né? Simplesmente espalhando palavras ao vento. Porque eu sou responsável pela energia que eu gero através das minhas palavras. Então, ser assertivo não é simplesmente soltar o verbo. Ser assertivo é conseguir ser claro, né? Transmitir com clareza a minha mensagem, dizendo sim quando eu quero dizer sim, não quando eu quero dizer não, mas tudo isso com respeito pelo ouvinte, com respeito e amor pela individualidade que está me ouvindo naquele momento, que está me acolhendo. Então, na assertividade, eu tenho primeiro um profundo respeito por mim, e por ter um respeito por mim, eu me comprometo a ser clara naquilo que eu quero comunicar, e tenho um profundo respeito pelo outro. Então me comprometo a falar de forma respeitosa, vamos dizer assim, né, com reverência pelo sagrado que está diante de mim. Essa questão do sagrado, ela é base para todas as nossas conversas, né? Eu sempre parto disso, porque a hora que eu assumo que eu sou um ser sagrado, que dentro de mim habita a energia divina, eu reconheço que você também é um ser sagrado. E da mesma forma que eu não quero violentar-me, eu não quero lhe violentar. Então a assertividade é firmeza, clareza, respeito e amor. Então vamos lá. Nós mulheres, principalmente, temos uma dificuldade enorme, cultural já, né, de dizermos não. Por quê? Porque nós somos treinadas, condicionadas por séculos de cultura a dizermos sim, né, a sermos boazinhas, a concordarmos. Tem um livro que o título é interessante, é assim: Mulheres boazinhas vão para o céu e as más vão à luta. Confesso que o livro é um pouquinho radical, mas o texto, o tema dele é interessante, tá? Por quê? Porque por todo esse período, né, todos esses séculos de condicionamento de ser boazinha, muitas vezes a gente tem uma dificuldade enorme na hora de dar o não. E aí eu esqueço a sacralidade, porque eu parto do princípio do desrespeito para comigo mesmo. Então, gente, falar não é um aprendizado. Sabe que isso é uma questão assim tão cultural? Boa tarde, Luiz Ferreira, dando um oi aqui pra gente. É uma questão tão cultural. Teve uma época que tinha um paciente que morou na Holanda durante muitos anos. E ele falava uma coisa muito interessante. Ele dizia assim para mim: Simone, europeu fala não e ponto final. Se você chega para um europeu e falar para ele assim: você pode dar carona para eu ir embora para casa hoje? E ele não pode por algum motivo pessoal, ou ele não quer, ele simplesmente lhe responde: não, não posso. E aí ele falou assim: a gente como brasileiro, para poder dizer não, tem que desfiar as justificativas. Ai, não posso, por quê? Porque eu tô com dor de barriga, porque meu filho tá me esperando, por quê? Como se a gente fosse obrigado a concordar. Então a gente precisa aprender um pouquinho também com essa questão cultural, né? O europeu é mais claro. Não, por quê? Porque não, eu não tenho que invadir a privacidade do outro e perguntar por que ele não pode fazer aquilo que eu quero. Foi uma pergunta, não foi uma ordem. Eu perguntei, o outro tem o direito de responder
não. E aí vem uma parte muito interessante. Quando a gente não sabe dizer o não, quando a gente fica prisioneira do sim, a gente corre o risco de se tornar extremamente manipulador. Por quê? Vamos imaginar que somos amigos e tudo que você me pede, eu falo sim. Me dá carona? Sim. Pode, por favor, pegar tal coisa pra mim? Sim. Pode fazer? Posso. Eu vou sendo refém do sim, né? E quando as pessoas respondem sim, muito refém, né? Se a gente pergunta, por que você não consegue falar não? O que geralmente a pessoa responde? Eu não quero falar não porque eu não quero magoar o outro. Eu tenho medo de magoar, eu tenho medo de ferir, então por isso é que eu respondo sim. Mas o que acontece? Se eu vou só respondendo sim, no meu subconsciente, nem tão sub assim, tá, gente? Bem ali no limite, eu acabo criando uma expectativa de que você vai ser bacana comigo, porque eu sou tão bacana com você, você não vai ter coragem de dizer não pra mim, né? Eu disse sim para tudo que você quis até agora, como agora você vai dizer não? Então, aquele sim que eu falei a vida toda, que parecia um sim tão bonzinho, tão generoso, tão desprovido de egoísmo, muitas vezes se torna um sim manipulador. Porque eu parto dessa premissa. Eu disse sim, agora você também me deve um sim. Afinal de contas, você me pediu dinheiro, favores, amizade, carinho, eu lhe dei, e agora eu estou pedindo um copo d'água e você está dizendo não? Como assim? Né? Então nós precisamos ser muito honestos, né? Muito claros para conosco mesmo. Por quê? Porque eu preciso ter essa honestidade de olhar para mim e me perguntar, se eu não sei dizer não, eu não falo não por quê? Oi Sandra, boa tarde Sandrinha, lá de Aracaju, assistindo a gente, minha cunhadinha, beijo. Eu não falo não porque eu não quero magoar o outro, ou eu não falo não porque eu não suportaria que o outro me considerasse egoísta. Eu não suportaria a crítica, a decepção que o outro poderia ter comigo. Eu não suportaria que o outro, de repente, se visse no direito de também me falar não, né? Então a gente precisa, às vezes, a gente abrir o nosso baúzinho aqui dentro, olhar para ele assim com muita honestidade. Porque senão a gente começa a se enganar pensando que a gente só fala sim porque a gente é bonzinho. Porque a gente é joia. Oi, joinha, boa tarde, Eduardo. Às vezes as pessoas falam para mim assim no consultório, né? Oi, Paulinho. Boa tarde. Boa tarde, já estou dando boa tarde. Boa tarde, Paulinho. Mas não é isso. As pessoas falam para mim no consultório assim, nossa, eu sou uma pessoa tão boa. Nossa, eu sou realmente uma pessoa boa. Os outros é que eu faço tudo para as pessoas, etc. Opa, sempre que eu ouço isso, gente, eu acendo todos os meus sinais de alerta, porque esse ser boazinha que nunca diz não tem muito mais a ver com a questão da manipulação. Gente, só um minuto, Eduardo da rádio está postando aí para mim, para eu olhar no cantinho do computador, se está na internet da rádio. Vamos falar direto aqui no ar, Edu. Olha, aparentemente sim, o computador da minha esquerda está dando sinal de que está entrando na rádio normalmente. Não sei se é isso que você está querendo saber, mas aparentemente está normal. Se não estiver entrando na rádio, me dá um toque aí de novo que eu interrompo aqui e a gente segue. Bom, gente, desculpa, paciência aí. Obrigada pela paciência. Retomando. Então, eu não posso ficar dizendo sim constantemente. Eu preciso ter coragem de me colocar diante do outro, sendo assertiva, dizendo não quando for para dizer não, mesmo que o outro fique decepcionado e pense, poxa, a Simone não é tão bacana como eu pensei que ela era. Porque se eu não suportar no bom sentido, não puder dar suporte, não aguentar dentro de mim, né, essa crítica, esse olhar do outro, eu vou me tornar uma refém. O Osho, né, um filósofo indiano show de bola, o Osho ele fala assim que existem 3 estágios da nossa evolução. O primeiro estágio é o estágio do camelo. E no camelo, a gente está sempre dizendo sim. É aquela pessoa que a gente fala vaquinha de presépio. Tudo que você pede para ela, sim, 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 sim. Ela não tem coragem de dizer não, porque ela vai magoar. Ela não tem coragem de dizer não, porque ela não quer lidar com julgamento alheio, né? E assim por diante.
Enfim. Porém, tô tentando ajeitar o som, gente. Tô falando com vocês e mexendo aqui na minha loucura aqui. Já sabem que eu e tecnologia não somos muito íntimos. Mas vamos lá. Então, o primeiro estágio do ser humano é o camelo. Bonzinho, só diz sim. Chega um momento que um camelo se rebela. E quando ele se rebela, o que ele faz? Ele vai para o outro extremo, que é o extremo do leão, aonde ele se torna um não ambulante. Você vai pedir qualquer coisa, ele, não posso, não quero, não vou, não. Por que não? Porque ele foi tão refém daquele sim, que agora ele tem medo de ceder e novamente se sentir um capacho. Então ele já bate e rebate imediatamente com o não. Concordam que assim como o camelo era refém do sim, o leão se torna refém do não? Então nenhum dos dois alcançou a maturidade. O que seria a maturidade? É o estágio que o Osho exemplifica como o estágio da criança. Se você chegar para uma criança pequena e perguntar a ela, quer um sorvete? Se ela quiser, ela vai dizer sim. Você quer me dar a sua bola? Se ela quiser, vai dizer não. Voltando aqui, gente, nas nossas questões técnicas. Edu, a internet da rádio está nele. Você quer que eu desligue a internet da rádio? É isso? O som está ótimo? Bom, então vamos seguir. Se o som está ótimo, seguimos. Vou desligar a internet da rádio, se é isso que possa estar atrapalhando. Vamos lá. Então, o estágio da criança, a criança é a hora que ela tem aquela liberdade, aquela assertividade de dizer sim quando ela quer dizer sim e não quando ela quer dizer não. Só que essa criança simbólica não é a criança que a gente foi lá atrás. É uma criança que a gente vai vir a ser, que é a criança do sentido do espírito, da liberdade, na maturidade. Sim e não. E a criança, ela tem uma liberdade além esse terceiro estágio. Não só de dizer sim quando quer dizer sim, mas de dizer às vezes o sim quando até gostaria de dizer não, mas por escolha e livre-arbítrio ela diz sim. Quando que isso acontece? Você chega para mim e fala assim, Simone, você pode me dar, por favor, essa capinha de celular? Eu gostei da capinha do seu celular, você pode me dar de presente? Eu gostei. Minha primeira resposta seria não, não posso, porque ela protege o meu celular, eu só tenho ela. Então esse seria o primeiro passo, responder não. Mas, muitas vezes, por escolha, por amor, por vontade de me desapegar, eu vou dizer assim, bom, eu diria não, mas eu vou dizer sim. Só que eu não estou dizendo sim para lhe agradar, eu não estou lhe dizendo sim para que você me ache boazinha, eu estou dizendo sim porque eu estou disposta a trabalhar a questão do desapego e doar algo que até então era útil para mim. Entenderam? Assim, qual é a diferença, qual que é a sacada? Eu posso sim, dizer sim quando queria dizer não e vice-versa, mas tem que ser por escolha, por livre arbítrio, jamais por medo, por chantagem, por manipulação. Gente, nós somos bichinhos tão manipuladores, todos nós, tô falando nós mulheres, não todo mundo, tá? Porque nós crescemos aprendendo a manipular. Ah, Simone, eu não sou manipuladora. É sim, sabe quando que a gente aprendeu a manipular? Quando a gente estava no berço e a gente queria atenção e a gente berrava. E a gente chorava. E quando a gente depois vinha a mamadeira e não era a mamadeira que se queria, era a chupeta, você chorava. Assim nós aprendemos. Quem não chora não ama, não é assim? Só que às vezes isso continuou dentro da gente, a gente continua às vezes usando um caminho errado para chegar onde a gente quer. Então, voltando, vamos aprender os 3 estágios. Eu não posso ser refém do sim, como eu não posso ser refém do não. Eu tenho que ter a liberdade de ser assertiva e a liberdade de escolher o que eu quero naquele momento. Mas, lembrando, isso não quer dizer que eu posso sair por aí agredindo e falando o que eu quero. Falta de educação não se justifica. Falta de amor não se justifica por assertividade, tá? Porque se eu sou sagrada e quero respeitar a minha vontade, por isso ser clara, eu também respeito o seu interior. Então, quando a gente aprende a ser assertivo, a gente vai aprendendo a ter um respeito enorme pelo outro, a tentar falar com amor. Só que tem uma confusãozinha, mais uma, que a gente faz. Amor, gente, não é necessariamente emotividade. A pessoa emotiva nem sempre é a pessoa mais amorosa. Muitas vezes você tem uma pessoa extremamente emotiva, dramática, que chora, que faz todo
carnaval, você pensa, nossa, a pessoa é muito amorosa. Não, às vezes essa pessoa é a mais egoísta, né? Que aprendeu a usar o drama, a emotividade, para tentar conseguir aquilo que ela quer. Então, cuidado quando confundir amor com emotividade. Eu preciso ser clara, colocar amor. Amor é respeito pelo sagrado, né? Amor é verdade. Amor não é drama, amor não é emoção, amor não são lágrimas, né? Isso é uma coisa que acontece muito entre casais, né? Porque as mulheres normalmente, gente, isso eu estou falando mulheres, como se a gente pudesse dividir, né, o mundo simplesmente em duas formas de ser, masculino e feminino. Não é assim, né? Eu posso ser mulher, mas ter um padrão às vezes mais yang, masculino em termos de energia, não de sexualidade, de energia mais masculina na forma de me relacionar. Então, quando eu estou falando mulher, eu estou falando na energia yin, na energia feminina, que às vezes é um pouco mais tendente ao drama, às lágrimas, né? E aí você vai fazer uma conversa, fazer uma DR, discutir uma relação com o teu companheiro, ou até com o teu chefe, ou até com tua amiga, ou com tua mãe, com o teu funcionário, e você vem descarregando um caminhão de emoções em cima do outro, né? Eu tenho uma amiga super querida que quando ela vai falar, ela não consegue falar sem chorar, né? Ela chega perto de mim e ela fala, peraí, deixa eu pegar minha caixinha de lenço, eu já brinco com ela, ó, meu lencinho tá aqui, porque ela não consegue controlar. Então é um caminhão de lágrimas e de emoções que o outro se sente às vezes um pouco acuado, um pouco perdido com aquilo. Porque como que você vai, né, contrariar, como você vai dizer às vezes o que você quer com outra pessoa chorando na tua frente. Então cuidado para não usar a lágrima, para não usar o drama como também uma forma de manipulação na hora da comunicação. Eu preciso aprender a me controlar. Não quer dizer que eu não posso chorar, lógico que podemos, devemos muitas vezes, mas eu não posso usar esse descontrole emocional, essa carga emocional para jogar em cima do outro, quase que sufocando o outro, para que o outro concorde com aquilo que eu quero, para que o outro não preste atenção no que eu estou dizendo, mas sim na forma como eu estou dizendo. Então, esse jogo, esse mar de emoções é uma coisa que a gente precisa controlar. Da mesma forma, você tem o outro extremo, né? A energia mais yang, né? Que nem sempre é o homem, como eu estou falando, às vezes a energia mais yang está na mulher, mas que tem uma tendência a controlar em excesso os teus sentimentos e na hora de falar usa unicamente a razão. E aí a palavra sai cortante, sai dura, sai fria. E quando você recebe aquela palavra mais cortante, imediatamente você se defende. Ou, né, dói tanto que você se cala, ou você joga aquele mar de emoção em cima do outro. Então esses dois extremos, gente, jogar o mar de emoções ou conter em excesso e tentar ser frio e duro, isso não é assertividade. Assertividade é clareza, é respeito, é coragem de falar aquilo que você quer. Uma dica na hora da comunicação, não só, isso serve, gente, para qualquer tipo de comunicação que você vai ter, é fazer um checklist. Então, o que é o checklist? Eu falo, né, aquilo que eu acho que devo falar, mas eu preciso checar se eu fui clara, se o outro ouviu exatamente aquilo que eu quis dizer. Porque às vezes dominada pela emoção, às vezes dominada pela ansiedade, eu me atropelo. Então o que é o checklist? Eu acabei de falar, antes eu falo para o outro, só um minutinho, deixa eu só ver se eu consegui me fazer clara. Não vai perguntar para o outro assim, será que você entendeu? Porque quando você fala, será que você entendeu? O outro já fica, poxa, como assim? Tá me chamando do quê? Que eu não entendo? Né? Já vem de novo a defensiva. Então não é perguntar para o outro se ele entendeu. Será que eu me fiz clara? Olha, só voltando, o que eu queria dizer era isso. E aí você dá uma repassada curta, objetiva e clara naquilo que você queria comunicar. Então esse checklist, ele salva muitas situações. Porque às vezes você usa 550 palavras para dizer algo que na hora do checklist você resume em 3, 4, que ali aquilo conseguiu, fica claro. E esse checklist também pode ser feito com aquilo que você ouve do outro. O outro falou, antes de você já jogar a resposta, você para e fala, pera um pouquinho, deixa eu só ver se eu entendi o que você quis me dizer. Eu entendi isso. É isso mesmo que você quis me dizer? Porque se o outro falar, sim, é isso mesmo. Ah, então tudo bem. Então em cima disso eu vou elaborar agora a minha resposta. Porque às vezes a gente vê as pessoas se comunicando e você vê que tinha que ter um intérprete ali no meio. Vocês já não tiveram essa sensação que dá vontade de contratar um intérprete, colocar uma tecla SAP, um Google Tradutor ali? Porque um está falando A e o outro está entendendo o B.
Às vezes, quando tem duas pessoas, né, que vão juntas ao consultório, às vezes um casal quer ir conversar, eu não atendo casais para a terapia, mas às vezes alguns vão conversar algum assunto comigo, ou uma mãe está levando um filho, vai conversar sobre o filho, e você vê as duas pessoas conversando na tua frente, e você está assistindo de fora e vendo como aquela comunicação está cheia de ruído, como eles não estão conseguindo entender o que o outro está dizendo. Por que eu não estou conseguindo entender o que o outro está dizendo? Porque quando eu ouço aquilo que o outro disse, eu ouço através do filtro da minha mente, já das crenças, já das ideias que já estão pré-concebidas. Então eu não ouço exatamente o que o outro disse, mas eu ouço o que eu quis ouvir. E quando eu falo, eu também não consigo falar com clareza e o outro ouve também através dos filtros dele. Então às vezes eu falo assim, opa, peraí gente, vamos respirar fundo, deixa eu ajudar a traduzir aqui de um para o outro, o que cada um está querendo dizer, porque a coisa está muito cheia de ruído, muito confusa, né? Então preste atenção se a tua comunicação tem sido clara, se você tem compreendido, e ouvir o outro é uma arte. Por que é uma arte? Porque para ouvir eu preciso sair da frente. O que é sair da frente? Preciso afastar um pouquinho o ego. Preciso tirar um pouquinho as minhas opiniões, os meus julgamentos. É como se eu me pegasse e colocasse de lado e dissesse, pronto, agora pode falar que eu estou aqui só para te ouvir. Não estou aqui para dar atenção para o meu julgamento, para a minha crítica, para a minha análise. Estou aqui para lhe ouvir. Ouvir é um ato passivo de acolhimento. Por que as pessoas vão aos consultórios terapêuticos? Porque elas querem ser ouvidas. E muitas vezes em casa a comunicação está, né, cheia de ruído e não se consegue ser ouvido. Então ouvir é a hora que você para e fala, deixa eu ouvir exatamente o que o outro está querendo dizer. E não o que eu penso que ele deveria falar, não o que eu acho, né, que ele está falando, o que ele está realmente querendo dizer. Então essa técnica do checklist ajuda bastante na hora da comunicação, tá? Deixa eu ver, fiz umas anotações aqui, o que falta eu falar aqui com vocês? Lembrar muito da questão dos olhos. Se eu falo, eu preciso olhar no olho do outro, porque eu não falo só através da palavra, eu falo através da fisionomia, como a gente conversou semana passada sobre a questão, né, da fisionomia agradável ou tensa, eu falo através do olhar. Então, quando eu quero ter clareza na comunicação e quero que o outro consiga entender o que eu estou dizendo, é muito importante que eu olhe, que o meu olho não esteja ocultando nada, tá? Então, esse olhar, ele faz parte da comunicação. E lembra que aquilo que você não fala te adoece. Aquilo que você engole por medo, por manipulação, por insegurança, por baixa estima, ou pelo que for, é uma energia que tem que ir para algum lugar. E se ela não saiu na forma de uma comunicação clara, aquelas palavras não ditas, elas vão lhe adoecer, né? E aí elas vão procurar no teu corpo um lugarzinho para criar uma dor, um tumor, uma inflamação, né? Inflamação de garganta, por exemplo, tem a ver tanto com palavras ditas de forma agressivas, inflamadas, né? Quanto com palavras inflamadas e engolidas, que eu não disse. Eu inflamei aqui, mas não falei, engoli. A garganta também vai chorar, né? Tireoide, problemas de tireoide. Eu tive que tirar minha tireoide de tantas palavras durante muitos anos que eu não soube dizer, né? Agora que eu estou aprendendo a ser assertiva, eu precisei me ver livre da tireoide. Então, as palavras não ditas nos adoecem, né? Elas vão procurando cantinhos no corpo e vão se transformando em dores e tumores. Da mesma forma que palavras cuspidas agressivamente, sem respeito pela sacralidade sua e do outro, geram uma desarmonia em todo o ambiente, em todos os que convivem com você, que fazem parte da tua energia. Então, gente, comunicação é um segredo, né? Aprender a ser claro, aprender a se comunicar, aprender a olhar no olho, aprender a rever. E aí, nosso tempo está acabando, mas só uma última... está acabando não, são 2h08, dá para ir até 2h15. Uma dica que eu costumo dizer para as pessoas é assim, vamos aprender a refalar. O que é refalar? Vamos supor, você acorda hoje com um compromisso de comunicar algo ao teu chefe, ao teu colega, ao teu subordinado, ao teu marido, à tua esposa, e você quer ser assertivo e falar com respeito e amor, e você faz toda uma programação. Primeiro você ensaia na tua mente aquilo que você quer falar. O ensaio ajuda, quando dá tempo de ensaiar, né?
pensar o que eu quero transmitir, como eu quero ser claro, ponto. Nunca vai sair da forma que você ensaiou, porque é uma dinâmica, estão duas pessoas envolvidas, não é um monólogo, mas te dá um pouquinho mais de segurança, você vai. Mas na hora você se atropela, quando você vê, ou você usou palavras agressivas, ou você não falou o que você queria falar, enfim, termina o momento da comunicação e você está frustrado, sentindo que você pisou no tomate, que não era aquilo que você queria transmitir. O que você pode fazer? Né? Antes de qualquer coisa, recolha-se um pouquinho, fique só, nem que seja dentro do banheiro, entre e fecha a porta, tá? E tenta pensar como eu poderia falar de outra forma. Então vamos supor que eu tenha lhe agredido, lhe acusei de algo e aquilo causou um conflito. Eu vou pensar depois como eu poderia ter dito aquilo de outra forma, sem que o outro se sentisse agredido, sem ataque, sem agressividade. Como eu poderia? E aí você refala mentalmente aquilo, você, sabe, se dá uma nova oportunidade. Claro que muitas vezes você vai ter que depois tentar conversar com a pessoa novamente, esclarecer a situação, mas o treino do refalar sozinho com você te mostra que há um outro caminho, que sempre há uma maneira melhor de você se expressar, né? Então você se dá esse treino, se dá essa oportunidade. Pisou no tomate, fica quieto, vai para casa e pensa, como eu poderia ter falado melhor? Eu vou ensaiar, quem sabe numa próxima vez eu consigo ser mais efetivo, mais claro, né? E lembrando que essa clareza tem que suportar que o outro goste ou que o outro não goste daquilo que você falou. Mas quando você fala com respeito pela sacralidade do outro, mesmo que o outro não goste, ele sente em você uma intenção clara de resolução, de positividade e não de ataque. Porque as palavras têm força criadora. A palavra, gente, tem um poder que a gente não imagina. Então, aquilo que a gente fala transmite energia e toca o outro. Bom, nós vamos ficar por aqui, mas antes de eu acabar, eu queria só lembrar vocês da nossa maratona, a Cura dos Afetos, que vai acontecer nos dias 6 e 7 de outubro, em Cruzeiro, no Instituto Musical Bittencourt, um espaço do Jardim América, onde a gente vai ficar no sábado, das 9 da manhã às 6 da tarde, sem sair do local, vamos levar lanche, vamos compartilhar almoço, é uma maratona. Então, o que é uma maratona? É um trabalho intensivo, emocional, quando você fala, eu quero fazer uma faxina. Sabe aquele dia que você fala, fazer uma maratona de faxina em casa? O que você faz? Você tira tudo dos armários, você joga tudo fora, vê o que fica, o que vai, não é assim uma faxinona? Então, essa maratona é o que a gente vai fazer dentro de nós, nos dias 6 e 7 de outubro. Então, no sábado é o dia todo, e no domingo, que é o dia das eleições, vai só até o meio-dia, porque aí depois você vai embora almoçar e fazer a tua votação, pensando bem quem vai votar, né? Então, eu tenho apenas 4 vagas agora para o Cura dos Afetos, nós estamos chegando nas últimas vagas. Então, corre lá, tá? Você pode mandar para mim um WhatsApp no 12 99757 8943, 12 99757 8943. Pode falar comigo pelo Facebook, pode mandar uma mensagem aqui nos comentários que eu respondo inbox para você, tá? Ou passar na J. Bittencourt Imóveis e conversar com a Tayara. O meu consultório fica em cima da imobiliária J. Bittencourt e a minha secretária fica ali embaixo, chamada Tayara. É só procurar por ela, que é ela que está tomando conta das inscrições, tá bom? Então, corre, garante seu lugar, vamos fazer essa faxina para que a gente entre na primavera. A primavera merece que a gente esteja de coração limpo para receber as flores, não é? Então, gente, muito obrigada por mais esse bate-papo, estar aqui com vocês. É um treino de assertividade, né? É um treino, tudo que eu falo para vocês serve para mim em primeiro lugar. Eu aprendo aquilo que eu comunico, né? Eu tento aprender, eu tento colocar em prática, é a minha luta diária. E é muito bom ter vocês para poder compartilhar isso, para me dar essa oportunidade de falar e de me ouvir. Então, fico imensamente grata. Conto com vocês na próxima quarta-feira aqui, né, às 13h45, toda quarta-feira até 2h15, tá bom? Muitíssimo obrigada, muita paixão pela vida, muito amor, tudo de bom, uma boa tarde para Ana Cristina, Ângela Maria Novaes, Ju Amaral, né? Às vezes a gente vai pipocando aqui, a Cibele, né? Vão aparecendo os nominhos, mas eu não consigo
interromper às vezes para dar uma boa tarde, mas estou aqui de olho, super grata, super feliz por cada um de vocês que me acompanham. Daqui a pouco esse vídeo vai para o YouTube, tá bom? Muito obrigada, reverências, namastê.